Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com um novo assunto, proteínas e suas conformações. Nesse conteúdo, nós pretendemos, por objetivo, que você entenda quais são as diferenças e como está organizada uma proteína, em seus níveis primários, secundários, terciários e quaternários. Quais são as forças envolvidas nesse dobramento e como a proteína se estabiliza a sua estrutura tridimensional em relação à organização dos aminoácidos que compõem a cadeia polipeptídica e suas cadeias laterais. Outra coisa importante nessa aula que nós temos por objetivo de aprendizagem é entender como o alinhamento dessas proteínas, como a comparação dessas proteínas entre diferentes organismos pode ajudar a entender a filogenia dos organismos, a forma com que esses organismos evoluíram entre os diferentes reinos, entre as diferentes espécies. Essa aula está disponível na internet e foi fornecida pela equipe da Universidade Estadual Paulista, o campus Júlio de Mesquita Filho, a Universidade da Unesp. Tá? Aqui está o endereço para que vocês possam consultar, onde essa aula está disponível para consulta, para que vocês utilizem esse material como roteiro de estudos durante o desenvolvimento da nossa disciplina. Então a gente vai utilizar o material fornecido pela equipe da Unesp para estudar a estrutura das proteínas. A gente viu como os aminoácidos eles são os elementos fundamentais da proteína. A gente conheceu os aminoácidos, suas características principais, o número de aminoácidos primários, o que são aminoácidos secundários, a forma de interação entre os aminoácidos. Por quê? Porque o aminoácido é a unidade fundamental da proteína. Ele é utilizado pela célula para constituir estruturas poliméricas muito mais complexas, que são chamadas de cadeias polipeptídicas ou proteínas. Ah, Hudson, existe outro nome para proteína? Sim, a gente pode chamar de cadeias polipeptídicas, porque a gente viu que a interação entre aminoácidos se dá por um tipo de ligação covalente do tipo de ligação peptídica. Então, uma cadeia polipeptídica é a associação de vários aminoácidos através de ligações peptídicas. Mas essa estrutura é o início da formação de uma proteína. A configuração da sequência de aminoácidos vai dar origem a uma estrutura complexa tridimensional com função, que é chamado de proteína. Nós temos uma infinidade de proteínas com uma infinidade de características no nosso corpo. Nós temos os anticorpos, que são proteínas de defesa, nós temos proteínas receptoras, nós temos proteínas de ancoragem, nós temos proteínas sinalizadoras, nós temos enzimas, temos uma infinidade de proteínas. Por quê? Porque elas são as responsáveis pelo trabalho dentro das nossas células. Nosso metabolismo, a forma com que a nossa célula sobrevive, a nossa célula morre, depende da ação das proteínas envolvidas nesse processo. Então, o que a gente pode apreender a partir de agora é como é que essas moléculas complexas elas estão organizadas, como elas têm diferentes níveis de organização e esses níveis são graduais, dos níveis mais simples até o nível mais complexo de sua organização. Então a gente viu que as proteínas elas são formadas pelas ligações entre aminoácidos. De que tipo de ligação nós estamos falando? Ligações peptídicas. A pretexto de rememorar, uma ligação peptídica é uma reação de condensação. Isso significa o quê? A retirada de uma molécula de água entre dois aminoácidos. Um aminoácido utilizando seu grupo carboxílico e um outro aminoácido utilizando seu grupo amino. O aminoácido contendo o grupo carboxílico vai doar o oxigênio e um hidrogênio, enquanto que o grupamento amino vai doar um hidrogênio para que saia a molécula de H2O. Essa liberação permite com que tanto o carbono quanto o nitrogênio tornem possível uma ligação covalente entre eles, possibilitam uma ligação covalente entre eles. O que acontece entre os carbonos do grupamento carboxílico e o nitrogênio do grupamento amino. Então aqui a gente tem
uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. O grupamento carboxílico de um aminoácido interage ou ataca o grupamento amino de outro aminoácido, liberando uma molécula de água. Esse é o processo que nós chamamos de condensação. O processo de hidrólise ou de hidratação, a gente tem a adição de uma molécula de água, quebrando essa ligação covalente do tipo peptídica. Aqui nós temos uma série de ligações peptídicas. 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas, o que une os aminoácidos entre elas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 radicais, que são as partes que definem os aminoácidos. Como nós vimos, a estrutura básica do carbono alfa ligado a um hidrogênio, o grupamento amino e o grupamento carboxílico são comuns a todos os aminoácidos. O que diferencia o aminoácido é a sua cadeia lateral, o seu grupo R, o seu radical. Então aqui nós temos diferentes aminoácidos com diferentes radicais, formando uma cadeia polipeptídica. Essa cadeia polipeptídica formada apenas pelas ligações do tipo peptídica são chamados de esqueleto polipeptídico. Tudo bem? Não, Ruth, eu não estou entendendo. Imagina só, meus amores, que você vai construir um prédio com diferentes andares. A primeira coisa que você tem que fazer na construção desse prédio é o seu alicerce. Tudo bem? A partir da construção das suas bases, da base do alicerce do prédio, você consegue começar a construir níveis superiores. O alicerce é o elemento mais simples da construção de um prédio. Ah, Ruth, você acha simples comparado aos demais processos da construção do prédio ou o ambiente mais simples? Você faz a análise do solo, vê qual é a carga que ele pode carregar, utiliza faz a sapata, né, a base de concreto, para sustentar todo o peso do prédio. Essa é a parte mais simples. Assim como o esqueleto peptídico. Quando você vai construir uma proteína, quando a célula vai construir uma proteína, ela tem um desafio bastante grande a ser feito, que é uma estrutura enorme e complexa com diferentes níveis de complexidade. O que ela vai fazer? Ela vai começar pela estrutura mais complexa? Não, ela vai começar pela estrutura mais simples. E qual é a estrutura mais simples? Formar o esqueleto polipeptídico, que é a união dos aminoácidos através de ligações peptídicas. Os radicais desses aminoácidos vão fazer com que essa estrutura mais simples tome níveis cada vez mais sofisticados. Então aqui, ó, as cadeias laterais, esses radicais dos aminoácidos polimerizados livres interagem entre si e com a água. A partir daí, meus amores, nós começamos a ter um nível maior de complexidade. A cadeia polipeptídica, ou esqueleto polipeptídico, é a estrutura primária da nossa proteína. A partir disso, todos os radicais aqui, ó, têm uma determinada característica. Essas características elas têm que ser observadas e existe um processo na termodinâmica que a gente chama de minimização da energia. Isso significa o quê? Que cada grupo desse R aqui, ó, tem uma determinada característica. Um é eletricamente carregado, um é positivo ou negativo, um é hidrofóbico ou hidrofílico, outros têm características de repulsão, outras características de atração. E essas características todas aqui têm de ser respeitadas dentro da cadeia polipeptídica. Então, a estrutura do esqueleto polipeptídico pela adição de aminoácidos por cadeias polipeptídicas é a estrutura primária, a estrutura mais simples de uma proteína. A partir disso, outras energias, outros mecanismos de interação vão entrar em vigor para que haja uma organização, um remanejamento de todas as energias necessárias dentro, todas as energias obtidas ou contidas dentro da molécula para que elas sejam minimizadas. Quanto menor é o nível de energia de uma molécula, maior a sua estabilidade. Quando maior o nível de energia de uma molécula, menor é a sua instabilidade. Não é isso que acontece? Nós não somos assim? Imagina só, quando você está agitado,
quando você está angustiado, o que você faz? Você caminha de um lado para o outro, come, conversa com alguém, você tenta se acalmar, não é isso? Então, sua energia está muito alta, sua estabilidade está muito baixa. Então, você está prestes a fazer uma escolha ruim, ou você está prestes a falar alguma coisa pouco pensada. Agora, quando você está calmo, você está tranquilo, seu nível de energia está baixo, a sua estabilidade está muito alta. Você está tranquilo, todas as suas decisões são pensadas, todas as suas falas são avaliadas. Não é isso que acontece? Então você está lá no trânsito, andando pelo trânsito de Humaitá e seu nível de energia está muito baixo. Então você está atento ao que está acontecendo no seu ambiente, você está preocupado com a sua segurança, a segurança das outras pessoas que estão à sua volta. E aí você sofre uma fechada de um caminhão. O que acontece? Seu nível de energia se altera, fazendo com que o seu nível de energia aumente, sua estabilidade diminua. É um caminhão, meus amores. O que você vai fazer contra um caminhão? Vai jogar seu carro embaixo? Vai jogar sua bicicleta embaixo? Mas não, mas mesmo a gente tendo essa diferença de tamanho, a gente ainda esbraveja, a gente ainda fala, a gente ainda xinga, não é isso? Por quê? Porque seu nível de energia aumentou e o que aconteceu com a sua estabilidade? Ela diminuiu. Então aqui, ó, nesse nível aqui, ó, a gente tem muita energia livre. Todos esses radicais aqui, ó, precisam ser organizados. E como é que eles vão ser organizados? Eles vão ser organizados de acordo com as suas características bioquímicas. A gente viu as características dos radicais. Então a gente tem os radicais polares, os apolares, os não carregados, os ciclos, né? A gente tem os hidrofóbicos, a gente tem os hidrofílicos, a gente tem uma série de características bioquímicas desses radicais. E essas características bioquímicas vão interagir entre si, as compatíveis, ou vão se repelir as incompatíveis. Então é possível organizar esses elementos através de pontes de hidrogênio, que a gente já trabalhou esse tipo de ligação quando falou de água. A gente pode trabalhar esses radicais laterais com interações hidrofóbicas ou hidrofílicas. Não é isso? Quando um elemento é hidrofóbico, ele foge da água e tende a se ligar a outro elemento hidrofóbico, e quando ele é hidrofílico, ele se expõe ao contato com a água. Então essa exposição ou essa internalização de acordo com a necessidade do radical de um aminoácido de entrar em contato com a água vai contribuir para o dobramento de proteínas. A gente vai ter ligações de sulfeto entre as cisteínas. Na última aula nós falamos as formas de interações entre aminoácidos, ligações peptídicas e as pontes de sulfeto, utilizando enxofre. Para que aconteça isso, essas ligações vão estabilizar a estrutura tridimensional de uma proteína. Interações iônicas, um grupamento amino carregado positivamente atrai um grupamento carboxílico carregado negativamente. Então, interações iônicas, né, interações eletrostáticas também são importantes. E assim como pontes de Van der Waals são também importantes a esses elementos. Então, anotem aí para que a gente consiga organizar nossos pensamentos. A estrutura primária de uma proteína ou esqueleto polipeptídico é formado exclusivamente por ligações peptídicas. Ponto. A partir desse ponto, as características bioquímicas dos radicais de todos os aminoácidos associados no esqueleto polipeptídico têm de ter sua energia minimizada, o que é feito a partir das interações entre esses radicais, o que dá um maior nível de complexidade à cadeia polipeptídica, abre parêntese, proteína. Ponto.
Então aqui a gente tem as forças associadas a essa manutenção da estrutura tridimensional, a manutenção da conformação, do enovelamento de uma proteína. Outra coisa bastante importante para vocês entenderem: estrutura tridimensional, conformação e enovelamento são todos sinônimos. Tudo bem? Então, a estrutura tridimensional é dada pela conformação ou pelo enovelamento de uma proteína. Então, quando você estiver falando em enovelamento da proteína, é esse processo de pegar a estrutura mais simples, a estrutura primária, e fazendo dobramentos para minimização da energia dos aminoácidos envolvidos dentro da cadeia polipeptídica até a estrutura tridimensional, a conformação final ou o enovelamento final. Então anotem aí: estrutura tridimensional, enovelamento e conformação são sinônimos, querem dizer a organização de todos os aminoácidos e suas cadeias laterais dentro de uma proteína. Então aqui a gente tem 4 níveis estruturais para a organização de uma proteína. Essas são as formas com que as proteínas estão organizadas de forma tridimensional. Quais são os 4 níveis? Veja só que difícil: estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Viu? Esses elementos estão de acordo com o nível de complexidade de dobramento ou de enovelamento de uma proteína. Então a gente tem a estrutura primária, o nível mais simples, o secundário e o terciário, os níveis intermediários, e o nível quaternário, o nível mais complexo que uma proteína pode alcançar. A gente vai ver que o nível quaternário tem uma peculiaridade, mas quando a gente chegar a falar sobre ele, nós vamos tratar dessa peculiaridade. Enquanto que os níveis primários, secundários e terciários, eles são dobramentos de uma mesma cadeia polipeptídica. Então, como esses dobramentos eles se organizam? Eles são mantidos por ligações covalentes. De que tipo? Ligação peptídica e ligação de sulfeto. Ligação peptídica é a ligação entre aminoácidos, utilizando o grupamento carboxílico de um aminoácido e o grupamento amino de outro aminoácido, liberando uma molécula de água, como a gente viu. A ligação de sulfeto, como a gente sabe, é a interação entre duas cisteínas. Hudson, eu posso ligar uma tirosina e uma cisteína por ligação de sulfeto? Não pode. Eu posso ligar um triptofano e uma fenilalanina por ligação de sulfeto? Não. Quais são os aminoácidos capazes de produzir ligação de sulfeto? Apenas as cisteínas, porque elas têm na sua cadeia lateral grupamentos contendo enxofre. Essa ligação de sulfeto é a ligação dos enxofres da cisteína. E como a gente viu, essas ligações são bastante importantes para a manutenção das estruturas tridimensionais das proteínas. Outras forças relacionadas à manutenção da estrutura das proteínas, Hudson, mas que não são ligações peptídicas, não são ligações covalentes. São as ligações fracas, ligações por pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas ou hidrofílicas, e a gente tem as interações iônicas, as interações eletrostáticas. Tudo bem? Esses são os elementos principais. Nós temos as pontes de Van der Waals também associadas a esses 4 grupos de ligações fracas. Ligações ponte de hidrogênio, interações hidrofílicas e hidrofóbicas e interações iônicas, além das pontes de Van der Waals. Aqui a gente tem a estrutura primária de uma proteína. A estrutura primária da proteína, como a gente viu, é um esqueleto polipeptídico, que é a associação de vários aminoácidos em sequência. Como a gente viu, a gente tem o grupamento N-terminal aqui e o grupamento C-terminal. Isso significa que aqui é o início da cadeia polipeptídica e aqui é o final, o término da cadeia polipeptídica. Essa estrutura primária ela é linear. Por quê? Porque aqui não entraram em vigor as forças das cadeias laterais. Hudson, como é que essas cadeias laterais, essas forças elas são neutralizadas? Porque, pelo que eu entendo,
quando o ribossomo começasse a produzir uma cadeia polipeptídica, as cadeias laterais já tentariam se dobrar antes da cadeia estar completada, porque existe uma quantidade enorme de aminoácidos dentro de uma cadeia polipeptídica. A gente tem centenas de aminoácidos. Por que essa cadeia não começa a dobrar inicialmente, antes desse processo? Porque a gente tem um grupo de outras moléculas que é responsável por impedir que isso aconteça, que são as chaperonas. Tudo bem? As chaperonas, elas se ligam aos grupamentos funcionais temporariamente, impedindo com que haja o dobramento prematuro das proteínas. Então, as proteínas, elas precisam de um tempo de maturação. Enquanto a proteína está sendo produzida, ela está durante um momento de síntese, o ribossomo ainda está trabalhando, essas cadeias laterais, elas são protegidas das interações inespecíficas por outras moléculas chamadas de chaperonas. A partir desse momento, a partir da finalização da cadeia polipeptídica, nós temos interações que são possíveis entre as cadeias laterais dos aminoácidos próximos, tudo bem? Aminoácidos que estão próximos tendem a se interagir entre si. As chaperonas, elas são retiradas das cadeias laterais depois do término da produção da cadeia polipeptídica, e aí as forças bioquímicas das cadeias laterais desses aminoácidos vão permitir a interação entre aminoácidos próximos uns dos outros. Essa formação de aminoácidos próximos vai dar origem à estrutura secundária de uma proteína. É a conformação local. Então, partes da região C-terminal, parte da região central e parte da região N-terminal vão interagir entre si para gerar estruturas já um pouco mais complexas do que apenas o esqueleto polipeptídico. Essas estruturas são chamadas de alfa-hélices, como o DNA é a estrutura de caracol, né? De caracol. Essa escada em caracol aqui. As folhas betas pregueadas e as dobras beta, que são dois elementos distintos entre si. O que difere a alfa-hélice da dobra beta? A forma de interação entre os componentes dos aminoácidos. Aqui a gente tem essa formação da alfa-hélice porque existe interação entre aminoácidos próximos, com aminoácidos de até 4 posições de distância. Na beta-folha, não, a gente já pode ter a associação de aminoácidos com um pouco mais distantes uns dos outros, ambos devido à interação por ligações do tipo pontes de hidrogênio. Ok? Então, anotem aí, a estrutura secundária de uma proteína é a constituição das alfa-hélices, beta-folhas e beta-dobras de aminoácidos contidos em regiões próximas de uma mesma proteína. Ok? Essas interações são dadas principalmente pelas ligações do tipo pontes de hidrogênio. A gente vai falar como é que essas pontes de hidrogênio são estruturadas em cada uma dessas estruturas aqui. São estruturadas nas estruturas, elas estão organizadas em cada uma dessas estruturas aqui, tudo bem? Então, a gente tem a estrutura terciária. Na estrutura terciária, a gente já tem um arranjo tridimensional. Aqui também é um arranjo tridimensional da cadeia polipeptídica, mas esse arranjo aqui, essa conformação, esse enovelamento, ele já leva em consideração entre aminoácidos distantes entre si. Como assim, Hudson? Imagina aqui, ó, que essa alfa-hélice foi formada pelos aminoácidos da região C-terminal, da região final. Esses aminoácidos aqui interagiram entre si para formar essa alfa-hélice.
esses aminoácidos da região intermediária aqui, ó, formaram beta-folhas pela estrutura como eles estão dados aqui. E esses aminoácidos da região N-terminal formaram outra alfa-hélice. Então, minha proteína é formada por uma alfa-hélice C-terminal, uma beta-folha central e uma outra alfa-hélice N-terminal. Cada um está trabalhando no seu quadrado aqui ainda. Essa alfa-hélice, a beta-folha central e a alfa-hélice N-terminal. Na estrutura tridimensional, essa alfa-hélice N-terminal pode se aproximar da alfa-hélice C-terminal, fazendo com que aminoácidos dos opostos de uma proteína interajam. Porque esse a gente já está no último nível de dobramento. Todos os aminoácidos, todas as cadeias laterais desses aminoácidos tiveram as suas energias minimizadas, todas as suas demandas cumpridas, o que trouxe os aminoácidos do grupamento N-terminal, que é o início da cadeia, para próximo dos aminoácidos da região C-terminal, que é o final da cadeia. Com essa aproximação, houve um novo ajuste, um novo rearranjo, onde os aminoácidos da região C-terminal interagiram com os aminoácidos da estrutura N-terminal ou da região N-terminal. Então, aqui nessa composição, nós temos a estrutura terciária, onde a gente tem a organização, a interação entre aminoácidos distantes contidos dentro de estruturas. Ok? E por fim, nós temos a estrutura quaternária, que é o arranjo tridimensional entre diferentes cadeias polipeptídicas. Aqui a gente tem a peculiaridade da estrutura quaternária. A estrutura mais complexa que uma cadeia polipeptídica pode alcançar sozinha, isoladamente, é a estrutura terciária, enquanto que o nível mais complexo, o nível quaternário, só é alcançado pela associação de diferentes cadeias polipeptídicas, duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, aqui a gente tem uma cadeia polipeptídica em azul e uma cadeia polipeptídica em laranjado, dando essa estruturação quaternária pela associação de duas proteínas. Como é que a gente pode entender isso? A gente pode fazer uma comparação desse nível de complexidade com as nossas vidas. Aqui é a nossa infância, o nível de estrutura mais simples que nós tivemos, nosso menor nível de responsabilidade. Então, aqui na nossa infância, nós estávamos preocupados em o horário do desenho, a nossa maior preocupação era tomar banho, conseguir brincar, conseguir fazer as tarefas de casa. Essa era a nossa preocupação na infância. Achávamos que o mundo era muito complexo, né, nesse período da nossa vida, mas percebemos que havia um nível ainda mais complexo que a infância, que é a adolescência. Na adolescência nós temos os nossos primeiros amores, os nossos amores eternos, não é verdade? Ai, me apaixonei na sexta série, sexta série acho que ainda é criança. Me apaixonei no segundo ano do ensino médio, vou me casar, é o amor para sempre, aí não deu certo, nunca mais vou me recuperar, vou ser... estou fadado a viver sozinho, eu sou muito infeliz, é porque aqui a gente estava no segundo nível de complexidade da nossa vida, o nível da adolescência. Aí chegamos na vida adulta. Percebemos que tudo aquilo que a gente passou pela adolescência foi muito divertido, porque agora a gente tem faculdade, tem trabalho, tem responsabilidade com a família, tem responsabilidade com os filhos, tem responsabilidade, uma série de responsabilidades. Mas percebam que esse indivíduo aqui ainda é uma proteína solteira. Se você é adulto e acha que sua vida está complicada demais, existe um nível ainda maior de complexidade na vida adulta, que é a vida em casal. A partir do momento em que você consegue um companheiro, são dois elementos absurdamente complexos, são duas pessoas absurdamente complexas tentando se organizar. É tipo dois
porcos espinhos tentando se agasalhar. Então aqui, ó, toda vez que uma mexe, ela bagunça a outra. Toda vez que essa é bagunçada, ela tenta se reorganizar, e nessa reorganização ela atrapalha esse processo demanda em pessoas, em casais, anos para que haja o perfeito a perfeita minimização de energia dessa molécula. Então as proteínas passam por esse processo de maturação também, com a sua fase inicial de produção, a sua fase inicial de desenvolvimento com a sua estrutura primária, que é o seu esqueleto polipeptídico, a união dos aminoácidos entre si apenas por ligação peptídica. A partir dessas ligações peptídicas, nós temos a estruturação da conformação secundária, onde a gente produz estruturas, mas com ligações entre aminoácidos próximos dentro da cadeia polipeptídica, formando as alfa-hélices, as betas-folhas e as betas-dobras. Nós temos a estrutura terciária, quando essas conformações das proteínas interagem entre si, fazendo com que aminoácidos de regiões bastante distantes das proteínas interajam entre si. Esse é o nível de complexidade maior que uma proteína pode alcançar isoladamente. O próximo nível, o nível quaternário, eu preciso da associação entre diferentes cadeias polipeptídicas. De 2 até dezenas de cadeias podem estar associadas para formar uma proteína na estrutura quaternária. Mas, Hudson, não são diferentes proteínas? Como é que a gente diz que são uma proteína só? São as subunidades de uma proteína, são os monômeros de uma proteína, entende? Então você diz assim, eu comprei uma bicicleta. Uai, mas a bicicleta tem quadro, tem guidão, tem roda, tem pedal, tem corrente. Por que você não fala que eu comprei uma roda, um quadro, para formar uma bicicleta? Quando a gente fala que uma proteína é quaternária, todas as proteínas que a compõem são tratadas como subunidades da proteína maior, porque a proteína maior é que vai ter função. As subunidades, elas individualmente não têm função, elas só têm função quando agregadas dentro da estrutura quaternária maior. Então, quando a gente fala a proteína quaternária, a hemoglobina na sua estrutura quaternária, a gente tem as cadeias alfas e as cadeias beta dentro da hemoglobina, mas a gente utiliza os termos alfa e beta como subunidades da estrutura total, ok? Então a gente vai falar sobre a estrutura primária dessas proteínas. Então a gente sabe que é a sequência de aminoácidos unida por ligações peptídicas. Nessa forma de organização, nesse nível de dobramento, a gente tem bem determinado a estrutura terminal, amino e carboxílico. Então aqui a gente tem a região N-terminal, onde o grupamento amino do aminoácido, do primeiro aminoácido, está livre. E aqui a gente tem o grupamento carboxílico do último aminoácido livre. Tudo bem? Então, essa região foi convencionado como o início da cadeia polipeptídica e término da cadeia polipeptídica. Quando essa proteína ela está inovelada, é muito difícil você verificar a parte da região N-terminal e da região C-terminal. Hudson, é possível que o grupamento carboxílico de uma proteína, devido ao seu dobramento terciário, acabe interagindo com o grupamento amino de da mesma proteína e gere uma proteína circular? Possível nunca foi observado ainda. A gente nunca observou essa organização, pelo menos eu desconheço esse nível de organização, tudo bem? Por quê? Porque imagina só quando você tem, sei lá, tá aqui, deixa eu ver. O fio do fone de ouvido. Quando o fone de ouvido ele está esticado, é muito fácil saber qual é a ponta que vai no telefone e qual é a ponta que vai na orelha, né? A estrutura
linear, estrutura primária. Só que esse negócio, ele nunca está desse jeito quando a gente precisa. Quando a gente precisa, ele está todo embolado. E aqui, nessas condições, é muito difícil você dizer, não sei se está dando para ver, nessas condições é muito difícil para você dizer onde ele começa e onde ele termina. Por isso que houve a convenção dessa região N-terminal e dessa região C-terminal para a determinação do início, N-terminal, e o fim, C-terminal de uma proteína. Quanto maior o nível de dobramento de uma cadeia polipeptídica, mais difícil é essa identificação, ok? E aqui a gente tem um número variável de resíduos de aminoácidos. Veja só que o pessoal da Unesp grifa para a gente resíduos de aminoácidos. Hudson, o que é um resíduo de aminoácido? Meus amores, do que é composto um aminoácido? Me digam aí. Carbono alfa ligado a um hidrogênio, grupamento carboxílico, grupamento amino e radical. Perfeito, isso é um aminoácido. Só que quando a gente tem uma ligação peptídica, a gente desconstitui essa organização. Não é isso? O grupamento carboxílico de um se liga ao grupamento amino de outro, e a gente perde esse grupamento carboxílico e esse grupamento amino. A gente fica apenas com resíduos do que era um aminoácido. Então, como a gente não tem os 4 elementos perfeitamente identificáveis, a gente tem apenas resíduos desses elementos. Então, quando a gente fala que é um resíduo de aminoácido, é porque esse aminoácido ele se fundiu a outro aminoácido, seja por ligação peptídica, seja por ligação pontes de sulfeto, e perderam parte dos seus elementos. Lembra que para a ligação peptídica a gente perde água, né? Uma molécula de água, um hidrogênio, 2 hidrogênios e um oxigênio, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então 3 átomos foram perdidos, então a gente não tem mais a constituição perfeita, a gente só tem resíduos. O que é resíduo? Aquela parte que resta de uma molécula. E as pontes de sulfeto, a gente tem a perda de 2 hidrogênios na forma de 2 prótons e 2 elétrons, lembram? Então a gente também tem perda de átomos. O que sobra, o que resta do aminoácido é chamado de resíduos de aminoácido. O aminoácido é um indivíduo livre, com todos os seus átomos presentes. Quando você funde, você liga esses aminoácidos e perde átomos, seja pela ligação peptídica, seja pela ligação de sulfeto, você não tem mais um aminoácido, você tem o que restou de um aminoácido, um resíduo de aminoácido. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 resíduos de aminoácido. Esse elemento aqui, ó, esse primeiro indivíduo tem o grupamento amino, mas não tem mais o grupamento carboxílico. Esse aqui não tem nem o grupamento amino, nem o carboxílico, assim como todos os outros seguintes. E esse aqui só tem o grupamento carboxílico intacto. Então, como é o que restou, a gente diz que é o resíduo de aminoácido. Então aqui a gente vai mostrar como que algumas proteínas, o tamanho diferentes das moléculas em relação ao número de resíduos. Você não fala mais número de aminoácidos, porque se ele está dentro de uma molécula, ele já perdeu oxigênio e já perdeu hidrogênio. Então ele é um resíduo de aminoácido. Então aqui a gente tem o citocromo C, uma proteína transportadora de elétron lá na mitocôndria. Ela tem o peso molecular. O peso molecular é a soma de todos os átomos dentro de uma proteína. Então esse daqui, ó, ela é medida em Daltons ou em kilodaltons. A gente tem aqui 13.000 Daltons. Ou eu podia falar também 13 kilodaltons, né? Porque o K significa 1000, então a Juliette tem 50 kk de seguidores, então ela tem 50 milhões, não é isso que ela tem? 50, o primeiro K seria 1000 e o segundo K milhões, não é isso? Assim como quilogramas, 1 quilograma é 1000 gramas, 1 quilômetro é
1000 metros, né? Então 1 kilodaltons são 1000 daltons. Então a gente pode dizer 13.000 daltons ou 13.000 kilodaltons. Aqui a gente tem o número de resíduos de aminoácidos. Nós temos 104 resíduos de aminoácidos dentro da cadeia do citocromo C. E a gente tem uma única cadeia polipeptídica, número de cadeias polipeptídicas, né? Uma só. Qual é o maior nível de organização que o citocromo C é capaz de alcançar? Terciário, exatamente, porque para ser quaternário nós precisamos de mais de uma subunidade. Aqui, ó, além todas proteínas com uma única cadeia polipeptídica, ribonuclease A. Então, é a enzima que é responsável por quebra de ácidos nucleicos. Lisozima, proteína que é responsável por quebra de outras proteínas. Mioglobina, proteína encontrada nos músculos, né? Aqui a gente tem, ó, a quimiotripsina, também outra enzima responsável por quebrar outras proteínas. A quimiotripsina tem 21.600 daltons, ou 21,6 kilodaltons. É composta de 241 resíduos de aminoácidos em 3 cadeias diferentes. Ah, Hudson, mas essa situação aí da quimiotripsina deveria ser 3 cadeias. Aí esses números aqui teriam que estar divididos entre as 3 cadeias e a somatória total daria os 21.600 daltons, não é? É isso. Mas convencionou-se utilizar, como te falei, as cadeias polipeptídicas como subunidades de um todo. Então a quimiotripsina é uma única proteína contendo 3 cadeias. Por isso que a gente não divide esses aminoácidos entre essas 3 cadeias. Esses aminoácidos contam como uma estrutura única, porque só essa estrutura única tem função. As cadeias polipeptídicas individuais da quimiotripsina não têm função. Elas só vão ter função quando elas estiverem unidas na estrutura quaternária. Beleza? Outra importante é a hemoglobina, né? A proteína responsável pelo transporte de gases no nosso corpo. Então, ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas, contém 574 aminoácidos, com um peso molecular de 64.500 daltons. Tá? E a gente tem a RNA polimerase de E. coli, que é a enzima que produz RNA na bactéria. A gente tem a glutaminosintase de bactérias com 12 subunidades. Olha o absurdo que é essa proteína aqui, ó. A glutaminosintase tem 5.628 resíduos de aminoácido. Tudo bem? Esses 5.628 resíduos de aminoácidos pesam 619.000 daltons, porque eles estão divididos em 12 subunidades. A gente tem a hexoquinase, não. Cadê? Não tem anticorpo aqui? Quinase humano, não tem. Só tem a hemoglobina. Existem os anticorpos também, que são proteínas enormes, são proteínas muito grandes, formadas por 2, 3 unidades, dependendo do anticorpo. E aqui a gente tem a composição dos aminoácidos dentro dessas proteínas. Então, o citocromo C do bovinos, né, a proteína de transporte de elétrons na mitocôndria, é formada por 6 alanina, 2 arginina e assim por diante, valina, triptofano, tirosina, treonina, serina, prolina. Lembra que essa abreviação aqui, essa nomenclatura aqui de 3 palavras, ela é mais fácil de identificar quando você já conhece a nomenclatura dos aminoácidos, alanina, arginina, aspartato, asparagina.
Então, quando você já conhece o nome dos aminoácidos, essa identificação com 3 letras lhe facilita reconhecer. Muito diferente daquela identificação de uma letra só, que aí é o Deus nos acuda. Triptofano, eu acho que é W. A gente tem que saber a ordem do alfabeto e a ordem dos aminoácidos também. Então, como é que é? Quando é instintivo, não é muito instintivo, tá? A nomenclatura com uma letra só, enquanto a nomenclatura com 3 letras é bastante instintivo. Então aqui a gente também tem ó, a quimiotripsinogênio bovino também. Um indivíduo que quebra não é glicogênio não, é negócio de coagulação do sangue, agora me escapou o nome. Tem 245 resíduos de aminoácidos, são 22 alaninas, 4 argininas e assim por diante até compor esses 245. Ah, Hudson, mas como é que tu sabe que uma cadeia de proteína, tu contou esses aminoácidos aí para saber se é nessa ordem aí? Eu não, mas alguém contou. Existe uma parte da nossa ciência relacionada à bioquímica de proteínas que está evoluindo absurdamente, que é a forma de comparação das proteínas. Essas ferramentas têm nos auxiliado muito em diversas áreas da nossa ciência. Por quê? Porque é possível comparar os diferentes níveis de similaridade entre as proteínas de diferentes organismos. Como a gente sabe, a sequência de aminoácidos de uma proteína vai dar a sua forma. E a forma dessa proteína dá a sua função. Então, proteínas com a mesma forma ou com a mesma sequência de aminoácidos têm a mesma função. Então, o sequenciamento do aminoácido, a sequência de aminoácidos determinada pelo material genético do organismo pode permitir que haja uma comparação entre essas proteínas. Existe uma área da ciência que se especializou em fazer isso, que é a biologia computacional, ou a gente chama de mais propriamente de bioinformática. A bioinformática gerou uma possibilidade de interpretar situações e até mesmo fazer predições de acordo com os níveis de similaridade entre proteínas. De que modo, Hudson? Existe a possibilidade, foi identificado, que proteínas de indivíduos muito próximos dentro da evolução, dentro da filogenética, tem proteínas muito parecidas. Quanto mais distantes os indivíduos forem entre si, mais diferentes são as suas proteínas. Quanto mais próximos os indivíduos forem entre si, mais semelhantes são suas proteínas. Então aqui a gente tem aqui, ó, plantas superiores, fungos, insetos, outros vertebrados e mamíferos. Dentro do mamífero a gente tem coelho, tem cachorro, tem o humano, o chimpanzé e o rhesus, o macaco rhesus, né, que é outro grupo de primatas. Então aqui humanos, chimpanzés e macacos rhesus são 3 grupos de primatas. Quando a gente faz uma comparação genética entre chimpanzés e humanos, a gente vê uma comparação, um nível de semelhança muito grande, né? Nós compartilhamos mais de 90% da nossa sequência de DNA com nossos primos primatas. Quando a gente observa isso nas proteínas, a gente tem um reflexo disso, porque a gente sabe que o material genético contém a informação das proteínas e convertem essa informação em trabalho. As proteínas desenvolvem o trabalho com que a informação está contida no DNA. Então percebeu-se que essas proteínas muito próximas são muito similares, com pequenas modificações na sua sequência de aminoácidos. Isso permitiu estabelecer uma nova área da ciência. Por que, Hudson? Porque agora, o que eu precisava antes da bioinformática? Acabei de descobrir um novo organismo.
eu tenho que identificar o seu material genético, sequenciar o material genético, identificar suas proteínas, ver o que essa proteína faz e ver como é que elas estão interagindo entre si. A gente tem diferentes passos da caracterização de um novo organismo. Por exemplo, de uma nova espécie de organismo. Por exemplo, a gente tem a parte da genômica, que é o estudo das características genéticas desse indivíduo. Depois a gente tem o estudo da proteômica, como é que essas características genéticas são convertidas em proteínas, quantas proteínas ele tem, quais são as proteínas envolvidas nas suas vias metabólicas. Depois a gente tem a metabolômica desse novo indivíduo, que é saber como essas proteínas que a gente já sabe que existem estão atuando dentro do metabolismo desse organismo. Então era muito trabalhoso fazer isso. Levava-se anos para fazer. O que a bioinformática nos possibilitou? Possibilitou a comparação entre proteínas com proteínas que eu já tenho essas informações. De que maneira? Acabou de surgir o vírus do SARS-CoV-2. O vírus SARS-CoV-2 é novo, mas a família em que ele está inserido já é estudada há bastante tempo. Então, se eles são próximos, se eles estão dentro da mesma família, a similaridade genética deve ser próxima e a similaridade das proteínas as mesmas. O que eu vou fazer? Eu não vou estudar qual é a função dessa proteína no SARS-CoV-2. A bioinformática me permitiu que eu pegue a sequência dessa proteína e compare com todos os outros vírus dentro da mesma família. Tudo bem? Achei uma outra proteína de um vírus que eu já conheço, que tem 80% de similaridade com a proteína do vírus SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. O que essa proteína faz desse vírus que a gente conhece? Olha, no vírus que a gente conhece, essa proteína é responsável pelo vírus entrar em contato com o receptor beta de um grupo de células sanguíneas. Se essa proteína faz isso no vírus que eu já conheço e ela tem 80% de similaridade com o vírus SARS-CoV-2 que eu acabei de descobrir, que eu acabei de conhecer, eu tenho uma alta probabilidade desse vírus fazer a mesma coisa. Essa proteína fazer a mesma coisa nesse novo vírus. Então, eu vou procurar a forma vou procurar onde esses receptores beta estão espalhados no corpo humano e vou ver se o vírus consegue invadir essas células para gerar uma prova real de uma predição que eu disse, que eu utilizei utilizando a bioinformática. Se as proteínas são 80% similares, ela tem a mesma estrutura. E se elas têm a mesma estrutura, ela tem a mesma função. Se ela tem a função de ligação com receptores beta dessas células sanguíneas, eu vou procurar essa relação entre essa proteína do vírus SARS-CoV-2 com os mesmos receptores. Esse processo adiantou muito a forma com que nós entendemos as relações parasita-hospedeiro. Ajuda muito no mecanismos de identificação filogenética. Hudson, dentro da área da agronomia é muito difícil a gente ter um consenso taxonômico. Sempre há aquela espécie que ninguém sabe se é tal ou se é qual, porque uns pesquisadores entendem que é tal e outros pesquisadores por causa dessa característica, outros pesquisadores entendem que é qual por causa dessas características. A bioinformática faz o seguinte: eu vou pegar a proteína da espécie que você quer classificar e vou alinhar com os membros das duas outras espécies. Quem tiver mais proximidade nas proteínas é o indivíduo mais próximo da espécie a ser classificada. Entende? Então, esse processo nos ajudou muito. Hoje eu consigo fazer comparação
por homologia. É a área da bioinformática que faz esse processo. Acabei de descobrir um gene novo no corpo humano. Só que eu não encontrei nenhuma proteína correspondente a esse gene. Ela não existe ou eu não encontrei ainda? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a sequência do material genético. Eu sei que a sequência do material genético ela vai produzir um RNA mensageiro e o RNA mensageiro vai produzir uma sequência de aminoácidos. Hoje a gente faz isso por bioinformática, meus amores. A gente usa a internet para fazer isso. Na minha época, para fazer esses processos, a gente precisa ter programas, ter um computador bom. Hoje a gente faz isso num site de internet. Hoje eu posso trabalhar com vocês isso na forma de um exercício depois. A gente faz transcrição, faz tradução no site da internet. Eu pego o RNA de uma proteína, o DNA de uma proteína, o site transcreve isso para mim, para RNA, depois o site traduz isso para mim para proteína. A partir da sequência linear da proteína, eu jogo no banco de dados a sequência linear, e a sequência linear da proteína vai ser associada a diferentes proteínas com a mesma similaridade. Essa proteína que eu acabei de descobrir não tem forma ainda, mas as proteínas que estão no banco de dados já têm forma. Então eu faço a conformação da proteína que eu acabei de descobrir por homologia às proteínas que já existem com estrutura determinada. Então a gente faz uma conformação por homologia, uma coisa sensacional de ser feita também, que ajuda muito nos estudos em relação às relações parasita-hospedeiro, como é que um parasita invade uma célula, como é que o sistema imunológico responde a um determinado estímulo de um parasita, como é que um parasita escapa do sistema imunológico de um determinado hospedeiro. Esses processos que a gente trabalhava com ferramentas pouco averiguáveis, né? Você formulava a hipótese, gerava o teste, e aí a partir desse teste você ia gerando novas hipóteses. Agora com a bioinformática, você gera a hipótese, faz vários testes antes de sair do computador, da frente da tela do computador, da bioinformática, para a bancada, para fazer os testes finais, porque o computador ele vai lhe dando orientações de como delinear a sua investigação. Isso poupa muito tempo, porque a gente errando no computador, a gente tá utilizando o que eles chamam de recurso computacional, né? Se o teu computador está rodando um determinado programa, uma determinada análise, ele está sendo utilizado para aquilo, e outras ferramentas não podem ser utilizadas. Então você está usando um recurso computacional. Só que esse recurso computacional é de horas, algumas vezes de dias. Pode se estender por semanas e meses se você estiver fazendo uma análise super complexa. Mas geralmente horas ou dias. Enquanto que experimentos de bancada, você tem gasto de recurso, gasto de material, você tem gasto de tempo, você tem desperdício de cobaia, tem uma série de coisas que não precisa mais ser feitas, porque agora a gente pode fazer esses testes preliminares todos na tela do computador, utilizando um computador como ferramenta de trabalho. Então a bioinformática é uma área bastante entusiasmante dessa nova bioquímica, tá? Então, através da análise de sequência de aminoácidos de uma proteína, pode avaliar se a relação é evolutiva entre as espécies ou comparar as espécies similares. Então, de acordo com a similaridade da sequência de aminoácidos, nós temos a descrição de indivíduos próximos, e proteínas com a mesma ou com as sequências de aminoácidos parecidos têm a mesma estrutura, e com a mesma estrutura tem-se a mesma função. Ok? Acho que já vou terminar, falta ainda 3 minutos,
mas para a gente começar a estrutura secundária já na próxima aula, para que a gente não fique com essa parte mais corrida da análise da estrutura secundária. Então, espero que vocês estejam bem, que tenham gostado dessa parte da análise da estrutura primária, mostrando que as proteínas, como tudo na natureza, existe um ditado que diz que a natureza não dá saltos, não é isso? Nada sai de uma estrutura simples para uma estrutura complexa. Existe sempre formas intermediárias entre a simples e a complexa. A proteína obedece essa regra. Ela inicia com uma estrutura simples, uma estrutura primária, formada apenas pelas ligações peptídicas entre os aminoácidos que a compõem. A partir disso, novas interações do tipo ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas ou interações iônicas, interações hidrofóbicas e hidrofílicas vão dando novos níveis de organização. A gente viu o primeiro nível de organização. Na próxima aula nós veremos o segundo, o terceiro e acho que o quarto níveis de organização, porque o principal é entender essa estrutura inicial, a estruturação inicial. A partir disso, a gente vai adicionando níveis de complexidade nas bases já estabelecidas. Ok? Muito obrigado pela atenção. Espero que todos vocês estejam bem. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento de dificuldade. Abraço.